Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui o Engenheiro Pascoal Júnior do canal de Perícias, e a ideia aqui desses vídeos, desse bate-papo da gente é passar alguns cases, algumas vivências que a gente passa dentro dos condomínios para a gente poder trocar uma figurinha com vocês e poder ajudar vocês às vezes numa tomada de decisão. Eu gosto muito dessa palavra vivência. Eu acho que a vivência é o que nos fortalece, a vivência é o que nos dá experiência, a vivência é que nos faz melhor a cada dia. Hoje, fazendo a inspeção no condomínio, uma moradora ela fez a seguinte pergunta para mim: olha, eu posso instalar o fechamento de vidro, aquele fechamento basculante da sacada do meu apartamento? E aí eu respondi com uma seguinte pergunta para ela: você já perguntou para sua síndica? E ela disse não. Eu falei, então pergunte. Pergunte, porque se existe uma aprovação, a síndica tem que ter um projeto aprovado, padronizado, para ser feita a instalação desse fechamento. Não tem. Então vamos lá. Se não tem, a primeira coisa que tem que ser feita é colocado esse assunto numa pauta de uma próxima assembleia, e sendo aprovado, a primeira coisa que a síndica tem que se fazer é contratar o estudo de um laudo técnico por um engenheiro civil, onde ele vai te passar a padronização da instalação de uma estrutura a ser instalada. Ou se não pode ser instalado, ou ele vai chegar para você e fala assim, olha, a sua estrutura não suporta a instalação de um outro peso adicional, que seria a sacada. Ok? Mas no caso de ser possível instalar, então ele tem que fazer um laudo técnico com o recolhimento de uma RT, onde ele fala o tipo de estrutura e de vidro que vai ter que ser instalado. Existem normas para isso. Não é uma coisa simplesmente que o engenheiro vai chegar lá e vai falar assim, olha, você pode pôr desse jeito, com esse peso, com essa espessura de vidro. Não, existe norma a serem seguidas. Passando desse ponto, onde há aprovação e onde há a descrição do peso máximo da estrutura, que você pode carregar ela, né, é chamado uma outra assembleia, onde é apresentado alguns projetos, porque dentro desses projetos vocês vão ter que definir a cor do vidro, vão ter que definir a cor da estrutura, vão ter que definir, enfim, tem alguns pontos a serem estabelecidos, a serem normatizados pelo condomínio. Isso deve constar posteriormente, depois de uma convenção do condomínio, para que todos façam a mesma coisa. Pois, caso um faça diferente do que foi acordado, aí você pode responder por um crime civil, porque você está proporcionando a desvalorização do imóvel. Então, e sem falar da parte técnica, que de repente você pode estar instalando algum tipo de estrutura mais pesada do que foi aprovado no laudo técnico do engenheiro. Então, após essas padronizações, após esses estudos, após essas definições todas, inclusive, eu aconselho também o síndico a sempre consultar o assessor jurídico dele em relação a essas alterações de fachada, essas alterações em que possam estar mudando alguma coisa diferente do que já existe hoje no prédio. Tá? Então, assim, após essas aprovações, o morador ele tem que ter acesso a esse documento para quando ele for contratar uma empresa, essa empresa seguir esses padrões definidos no laudo técnico. Durante o processo de instalação desse fechamento, deve ser também recolhido uma RT sobre essa instalação. Deve ter o acompanhamento de um responsável técnico para esse tipo de situação, onde esse responsável técnico, nesse recolhimento da RT, vai constar o projeto que ele aprovou e se esse projeto está dentro dos parâmetros estabelecidos, não só estéticos, mas estruturais para ser instalado na sacada. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez. Dá um like aí se vocês gostaram do vídeo. A gente vai colocando alguns casos, alguns cases aqui para a gente bater no papo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos, tchau, tchau.